humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, o Evangelho de hoje vem nos fortalecer, justamente nesse tempo que estamos a viver, que é o tempo do Advento, mas também vem não só fortalecer, mas dizer que nós temos um caminho a trilhar. E o caminho é aquele que conduz até Jesus. Ele convida-nos a nos aproximarmos dele. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos. E podemos também nos perguntar o que nos torna cansados, o que nos deixa oprimidos. Sabemos que para cada pessoa há diferentes formas de deixar alguém cansado, ou mesmo sentir-se oprimido. Para alguns, o que deixa cansado é o trabalho mesmo do dia a dia. Para outros, o que os deixa cansado são as dificuldades de lidar com as outras pessoas, dificuldade no relacionamento, a cobrança que outros fazem contra si mesmo, mas também o pecado nos deixa cansados. Cansados a ponto de nos desanimarmos e não permitir que vamos até Jesus. E a opressão, com certeza, para muitos que vivem na injustiça no tempo de hoje, de sempre, são tantos que vivem oprimidos, seja por causa da inveja, seja por causa do orgulho, seja mesmo tantas formas de poder dizer das injustiças da vida, sentir-se oprimido. Nós ouvimos lá na primeira leitura, e chama-nos também a atenção, que o profeta Isaías, muito forte nesse tempo do Advento, vai dizer que Deus não cansa, Deus não se cansa, mas Deus dá força e fortaleza para aqueles que estão cansados, atribulados, oprimidos. Até mesmo diz que os jovens que têm um vigor de força também se cansam. Como no finalzinho da leitura, tanto os jovens se cansam, atropelam-se, tropeçam na vida, os adultos também, mas Deus não se cansa. Do contrário, Ele dá a força. E bonito ver a frase que para mim é da mais importante nessa primeira leitura. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É aqui que está o segredo de podermos enfrentar o nosso cansaço, quando nos sentimos oprimidos, quando tropeçamos, quando sentimos pesados demais, para poder viver a cruz do dia a dia e também o desejo de querer aproximar-se mais de Deus. Aqueles que confiam, que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Quando nós ouvimos o convite de Jesus, vinde a mim, todos que estão passando por dificuldades, é porque Ele sabe que somente nele nós encontraremos esta força. Somente nele, ao experimentar o seu amor, é que nós seremos capazes de poder superar até mesmo a pior e infame das desgraças da nossa vida. Porque o seu amor pode tudo e renova as nossas forças quando depositamos nele a nossa esperança, a nossa confiança.
De certo que nós confiamos em alguma pessoa ou outra, mas essas pessoas não são capazes de nos dar a força suficiente para podermos dar um passo a mais diante das dificuldades e sofrimentos da nossa vida. Então, caríssimos irmãos, nesse tempo do Advento em que estamos a viver, é um tempo oportuno de podermos colocar mais uma vez o pé nessa estrada, como disse ao princípio, que o Evangelho convida-nos a trilhar um caminho que nos conduz a Jesus. E o caminho que nós devemos trilhar é exigente, porque exige de nós esforço, coragem, discernimento, mas também despojamento. Muitas vezes andamos cansados porque estamos apegados demais às coisas desse mundo. Porque não estamos apegados ao nosso orgulho, egoísmo. Não queremos confessar os nossos pecados, ou mesmo arrepender-nos. Confessar é uma coisa, mas confessar o pecado arrependido é diferente. Porque isso motiva-nos a cada vez mais querer emendar-nos, querer evitar tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, esse caminho que somos convidados a fazer até Jesus é necessário despojamento, coragem, desprendimento, mas, sobretudo, confiança naquele que está à nossa espera. E faz-nos um convite, com certeza especial, um convite que não é fácil, porque justamente exige todas essas coisas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No Antigo Testamento, a misericórdia de Deus muitas vezes é vista como força, como poder da manifestação de Deus. Mas no Novo Testamento, Jesus apresenta para nós uma nova forma de ser a misericórdia de Deus. Como Deus apresenta-se, manifesta-se na nossa natureza humana, quando envia seu Filho ao mundo para nos dizer que Ele, também como um de nós, sendo Deus, conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E por isso, ainda mais, Ele nos ama e é capaz de nos libertar quando confiamos nele. Mas o convite é especial, é exigente. Aprender a ser como Jesus, nesse caminho que somos convidados a trilhar, é justamente ser despojado. Não estar apegado às coisas desse mundo. Há tanta desunião, há tantas brigas por causa do dinheiro, por causa de terras. Do que nós precisamos mesmo para ser felizes? De Jesus. Do que nós precisamos mesmo para poder alcançar tudo aquilo que nós desejamos? Dele, Jesus. As coisas, nós já sabemos, são passageiras. Quantas famílias são destruídas por causa do desejo e as coisas apegadas a esse mundo? Então Jesus faz-nos um desafio, uma proposta de transformação. Esse aprender a ser como Ele é justamente necessário, muitas vezes, irmos abaixo, para podermos subir com esta força que vem dEle, porque quando nós confiamos nele, encontramos esta força necessária para poder levantar-nos das nossas quedas. Hoje vivemos num mundo em que aqueles que não estão armados com as armas da destruição, como nós a conhecemos, estão armados de uma outra maneira. A arma que sai também umas balas muito poderosas, que sai daqui, e que muitas vezes fere os outros, e que muitas vezes até mata os outros. É importante desarmar-nos. É importante deitar as armas. É importante para podermos ser como Jesus, viver essa mansidão, para ver que diante de tudo aquilo que fizeram com Ele, Jesus não amaldiçoou, não deitou nenhuma praga, mas Jesus abençoou. E Jesus reconheceu que eles não sabiam o que estavam a fazer.
É Ele o nosso maior exemplo. Por isso o convite é exigente, porque muitas vezes nós somos até contra essas armas que estão a usar por aí pelas guerras. Mas a outra arma que nós temos e trazemos todos os dias, que muitas vezes é muito afiada e que destrói muito mais do que as outras armas. Não permitamos, meus irmãos, que esse tipo de arma que nós trazemos, dessa força do poder de defender-nos, possa destruir qualquer pessoa, sobretudo aqueles que convivem, aqueles que amamos, porque Jesus nos ensina sempre a melhor e maior arma de todos os tempos, que é a arma do amor, do perdão, da misericórdia. Hoje nós celebramos a memória de um grande homem de Deus, um grande pastor, que aprendeu a ser um pastor segundo o coração de Deus, Santo Ambrósio, mas um homem que também era apaixonado pela palavra de Deus, um grande pregador. Por isso é doutor da igreja, capaz de poder, com a sua palavra que vem de Deus, com a sua pregação, tocar muitos corações e fazer com que aqueles corações mudassem. Lembre que até Santo Agostinho também foi tocado com a pregação de Santo Ambrósio. Por isso a importância de conhecermos a história dos santos. E não só conhecer, mas deixarmos ser contagiados por essa história, para que ela também nos motive a querer ser como eles. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de pastores que tenham o coração segundo o coração de Jesus. De pastores que amam a palavra de Deus. De pastores que amam a espiritualidade, que amam ajudar as pessoas que vêm até Ele, mas também de cristãos comprometidos, que também amem a palavra de Deus e que queiram também ser transformados por ela. Que Santo Ambrósio interceda por toda a igreja, por cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, peçamos a Jesus, o Emmanuel, manso e humilde de coração, que nos ensine a ser como Ele, dizendo: Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelos religiosos que procuram o Deus vivo, por todos os que os bendizem o seu nome, e por aqueles que se confessam pecadores, oremos a Cristo, Filho de Maria. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelos políticos que se julgam deuses, pelos governantes que respeitam a fé cristã e pelos que a manifestam em seus atos e palavras, oremos a Cristo, Salvador do mundo. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos a Cristo, Salvador do mundo. Vinde, Senhor, e ficai conosco. Pelos homens que animam os que sofrem, por aqueles que consolam os que estão tristes e pelos que dão força aos mais exaustos, oremos a Cristo, nossa fortaleza. Vinde, Senhor, ficai conosco. Pelas mulheres que trazem Deus no coração, por aquelas a quem Jesus renova suas forças e pelas que andam preocupadas com muitas coisas, oremos a Cristo, vencedor da morte. Vinde, Senhor, ficai conosco. Pelos doentes profundos da comunidade, pelos que os tratam com ternura e mansidão, e por todos os que lhes falam de Jesus, oremos a Cristo, Senhor da vida. Vinde, Senhor, ficai conosco.
Senhor Jesus, fazei-nos sentir como é leve a vossa carga e suave a palavra do Evangelho, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Oremos, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Desça sobre nós, Senhor, na celebração dos divinos mistérios, o Espírito Santo com a luz da fé, que iluminou Santo Ambrósio a propagação da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a primeira vez, na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação, e de novo há de vir no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito